Com a entrada do digital, fazer quadrinhos mudou um pouco, né? A gente começou a trabalhar mais diretamente no PC, sem precisar das folhas. Mas antes disso era um pouquinho mais trabalhoso, vamos dizer assim. Era necessário mais material, folha e todo o resto. Logo após a vinheta eu vou mostrar um pouco disso. Roda a vinheta. Pois é, antes de entrar o digital, a gente fazia as coisas aqui, ó. Desenhava as páginas no papel. Não que isso acabou, até mesmo porque quando você desenha no papel, você acaba ficando com o original, né? Diferente do digital que você faz e é uma arte digital. Hoje em dia tem alguns sites onde você vende a sua arte digital, mas quando você faz só no digital, acaba perdendo aqui, ó, o original no papel. Fica quase um pôster. E foi assim que eu fiz a primeira edição de Tempo Ruim, Pessoas Piores. Isso no início de 2020, logo quando começou a pandemia. Eu falei sobre o processo dessa HQ, tá aqui ó, no card, é só você entrar lá e ver como foi o processo de escrever, desenhar e finalizar essa HQ que foi feita ó, no papel e colorida não, colocar os meus tons no digital, em 2020. Nesse ano de 2022 eu comecei uma outra história usando o nome, né, só que com outros personagens, mas que seria o Tempo Ainda Ruim e com pessoas cada vez piores, né? Que a gente acha que com o tempo ruim pode surgir pessoas melhores, mas também tem as pessoas que vão ser ruins e pronto. E essa é a ideia da nova HQ, é também uma HQ policial, e eu vou mostrar um processo de como foi fazer essa nova HQ. Apenas foi escrita e os esboços foram no papel. Depois os rascunhos das páginas e o desenho, a arte final, tudo foi digital. Vamos lá? Vou mostrar para vocês como é que eu faço para escrever e a gente volta. Eu comecei a escrever a história no dia 6/2/2022, né? Aqui, olha, eu vou escrevendo a história e fazendo mais ou menos um layout de página. Toda ela feito com caneta mesmo, na folha A3 aqui, ó. Aqui é apenas uma ideia de como ficará a página. Também dou uma elaborada de como eu quero cada personagem, né? Eu faço mais ou menos uma ideia com os nomes dos personagens e já deixo isso para sempre retornar a ele caso precise. E vou escrevendo e fazendo os layouts de página para depois desenhar a história no digital, né? Todos esses layouts de página aqui com a escrita eu vou e uso ele para passar para o digital. Como eu já tenho uma ideia aqui, quando eu for passar para o digital já facilita esse momento, né? Essa parte. Quando você já tem uma ideia mais ou menos de como quer, você quando vai desenhar não fica procurando ideias, não. A ideia é mais ou menos essa. Eu posso mudar alguma coisa, posso acrescentar, posso até tirar, mas a ideia aqui eu já fiz. Então basicamente eu já vou trabalhar em cima dessa ideia. Eu não vou criar uma nova ideia, não vou ficar pensando, como é que eu quero que fique essa página. Não, aqui eu já escrevi e já fiz mais ou menos a ideia que eu queria a página. No final, ela pode até ter algo diferente, menos coisas do que eu já fiz aqui ou mais coisas do que eu fiz aqui, né? Como você vê essa como exemplo. Você vê ela aqui como foi escrita e mais ou menos o layout de página e vocês veem como ela ficou dessa forma já desenhada e arte finalizada. E dessa forma eu vou seguindo no processo que é agora desenhar, arte finalizar e colocar os textos no digital usando o Photoshop. Depois de escrever dessa forma que vocês viram aí, eu vou desenhando e arte finalizando já usando uma mesa digitalizadora, display e o programa Photoshop. E é nesse momento que eu acho muito legal, porque você vê o desenho em si, os rascunhos que eu faço para a página, se transformando em algo que eu queira, aquele estilo que eu quero para HQ, né?
E como vocês veem, faço os rascunhos da página em azul e vou fazendo a arte final em preto e por final colocando aqueles textos que eu mostrei no início quando eu escrevi. Nesse percurso aqui, muitos textos acabam também mudando um pouco em relação ao texto original, né? Como eu fiz lá a primeira ideia nos rascunhos, escrevendo à mão e tal, as ideias vêm rápidas e acaba que eu vou colocando os textos que depois, quando eu vou passar para o digital e vou finalizando a página, eu vejo que pode ser melhorado, pode ser acrescentado algo, ou tirado, até mudado algumas coisas e vou adaptando aquele primeiro texto à página que eu fiz aqui no digital, aquela página que eu vou finalizando, também vendo o estilo de desenho que eu quero para a história, que é muito importante nesse momento você saber mais ou menos que estilo de desenho você está querendo para a história. Nessa daqui eu queria uma coisa em preto e branco, um pouco estilizado, né? Tem cenas que tem risco fino, risco grosso, e eu vou misturando, fazendo esse tipo de efeito que eu gosto muito para as minhas histórias. E é assim que eu vou criando personagens e até mesmo um estilo para minhas histórias policiais. Vamos agora a um exemplo usando o personagem do quadrinho em um pôster que eu fiz todo digital. Roda aí. É isso, pessoal. O quadrinho já está disponível para venda no Kindle da Amazon, que eu fiz já a história para ser digital, né, direto para o Kindle, igual a anterior, que é essa daqui. Eu também fiz essa diretamente para o Kindle. A primeira eu tinha desenhado e finalizado no papel, como eu mostrei, que está aqui, ó, em páginas próprias para quadrinhos, desenho e arte final em nanquim à mão. Dê uma olhada no vídeo que eu disse no início, que vocês veem o processo de como foi essa. Já essa daqui foi toda digital. Eu escrevi e fiz mais ou menos os layouts de página à mão livre, como eu mostrei, e depois fui desenhando aqui no Photoshop usando uma mesa digitalizadora display. A do início do vídeo vocês viram eu desenhando. Isso são testes, isso são possibilidades que eu vou tentando criar nos roteiros e nos desenhos, praticando, aprendendo, vendo a melhor forma que eu faça para a história seguir. Eu sempre gosto, e já falei aqui, de histórias policiais, então eu vou trabalhando nesses estilos, eu vou tentando fazer meu desenho, aquele estilo que eu gosto. Tive inspiração em Frank Miller, Roger Cruz, Wendell Cavalcante, e vou tentando ver essas pessoas, o trabalho dessas pessoas me inspiraram a fazer o que eu tento fazer com minha arte para aquele estilo de quadrinhos que eu estou escrevendo, que eu estou fazendo. Tem meus quadrinhos no Kindle da Amazon, vocês acessem lá e conheçam e vejam que lá vai ter vários estilos. Eu não vou seguir um padrão único, eu vou tentando fazer de várias formas, porque para mim não existe uma fórmula correta. Existe uma fórmula que a gente vai adaptando para determinada história, como no meu caso eu faço às vezes histórias cômicas com
os cabeças, faço histórias de detetive com Enigma e Urubumen, que o Enigma e Urubumen é um pouco cômico, já tem essas histórias policiais que é para adulto, uma história mais pesada. Realmente é um tempo ruim, pessoas piores, então é uma história mais pesadas. Como também no Kindle lá na minha página vocês vão ver que não existe só essas que é para adulto. Tem outras que eu gosto muito de histórias policiais e muito de testar estilos e formas de fazer, tanto colorido quanto em preto e branco. Vá lá, acesse, conheça. Esses são os quadrinhos digitais. Também tem os quadrinhos impressos de Enigma. E parcerias com outros artistas, que aqui foi as histórias escritas por Milena Azevedo, aqui eu desenhei, finalizei e colori 2 histórias dela. Essas histórias impressas você encontra aqui na minha lojinha online. Também existem links para você ver os trabalhos, como foram feitos, os estilos que está sendo usado nesses quadrinhos impressos. E assim a gente vai aprendendo, vai fazendo e cada vez mais amando e querendo arte. Porque é tempo de arte. Até a próxima!